Olá, queridos amigos, é uma grande alegria nós estarmos aqui de volta, trazendo as nossas considerações, a nossa colaboração a respeito desse estudo maravilhoso de O Livro dos Espíritos, né? E hoje nós estamos com a responsabilidade de conversarmos a respeito da questão 59 de O Livro dos Espíritos. Ela está na terceira parte, aliás, na primeira parte, capítulo 3, onde Kardec vem trazendo, não é, na verdade, uma questão, mas algumas considerações a respeito das possíveis divergências entre a ciência e os relatos da Bíblia em relação à criação. E Kardec destaca nessa questão para nós algumas aparentes contradições entre o que a Bíblia relata e o que a ciência comprova. E já ele nos alerta que essas contradições são mais aparentes, na verdade, do que reais, porque elas decorrem das interpretações humanas que muitas vezes é feita de maneira literal, interpretando os textos bíblicos, sem levarmos em conta que, na maioria das vezes, esses textos trazem um caráter simbólico, né? E até mesmo metafórico. Então, é isso que nós vamos ver hoje. E a gente precisa, né, de estarmos refletindo também na questão da época, né? São questões que nos trazem assim uma atenção na época que Kardec traz essas considerações para nós, na verdade, traz o Livro dos Espíritos, né? A gente sabe que aquele contexto da época de Kardec, do século XIX, o domínio ali do pensamento era o pensamento bíblico, que trazia ali os registros observados até então, e que o homem conhecia, que se encontravam lá na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, né? Onde é contado toda a questão da criação. Então, eram esses pensamentos que eram de grande importância, esse conhecimento que era de grande importância. Então, a gente vai ver que, com a chegada de Darwin, né, em 1857, foi o lançamento do Livro dos Espíritos. E em 1859, vem Darwin trazer a teoria da evolução. Então, com essa chegada de Darwin, logo depois, 2 anos depois da, de Kardec trazer o Livro dos Espíritos, nós vamos ver aí que ocorreu uma grande mudança, né? E foi assim revolucionária, porque a ciência passou a explicar de forma racional aquilo que antes era atribuído como uma criação miraculosa, né? Ninguém sabia, na verdade, explicar de outra maneira que não fosse aquela que o livro Gênesis trazia. Então, isso ampliou muito a nossa visão sobre a criação da vida. A teoria de Darwin revolucionou todas as áreas da ciência, ampliando os estudos, motivando as pesquisas e, logicamente, trazendo novas informações, novos conhecimentos em todas as áreas da ciência. E Kardec, então, diante disso, ele nos convida a olhar para o que está lá trazido na Escritura, o que está relatado na Escritura, olharmos à luz da razão e com o apoio do progresso científico, que hoje nós já sabemos. Nós dizemos hoje, mas isso Kardec nos trouxe em 1857, mas está de forma tão atualizada que parece que Kardec está falando hoje para nós, né?
Então, vamos ver então quais foram essas considerações que Kardec nos traz. A primeira consideração que ele vai levar, nos levar a pensar é a questão da diversidade das ideias sobre a criação, né? E nós já vimos anteriormente, na questão 44 de O Livro dos Espíritos, né, que os próprios espíritos nos revelam esses conhecimentos na sua resposta dessa questão, nos informando que a Terra continha, né, os germes e só aguardavam ali o momento favorável para que eles pudessem desenvolver. Então, estavam ali guardados em estado latente os princípios orgânicos que se congregariam, né, e fazendo surgir ali, no momento propício, a formação dos germes da vida, que dariam origem à vida, né, de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram, conforme dissemos, em estado latente, ali de inércia, como se fosse uma crisálida, né? E as sementes dos vegetais, das plantas, né, foi surgindo a partir do momento propício para cada espécie. E, em seguida, os seres de cada uma dessas espécies começaram a se reunir, a se propagarem, a se multiplicarem. Isso está lá na questão 44 do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos aqui, né? Então, a criação, ela representa um processo natural, um processo lento, um processo progressivo. Hoje, a ciência nos informa que o aparecimento dos seres vivos na Terra tem cerca de 3 milhões de anos, isso aproximadamente. E quando nós vamos lá no livro A Gênese, conferimos lá as informações que Kardec nos traz a respeito de toda essa primeira parte de O Livro dos Espíritos, nós vamos entendendo que esses elementos foram surgindo aos poucos. Primeiro, os mais simples, aqueles que eram só compostos de uma célula, e em seguida sofrendo mutações. Depois apareceram os primeiros peixes, dando origem aos anfíbios, aos répteis, e daí foram aparecendo outras espécies. Então, é um processo lento, um processo, apesar de progressivo, mas muito lento. Então, a gente tem que ter todas essas atenções ao examinarmos essas considerações que Kardec vem nos trazendo. E ele afirma também, né, sobre a questão ainda da criação, sobre essa questão da interpretação simbólica da Bíblia, e até mesmo, em alguns momentos, metafórica, como dissemos, né? Então, a gente tem que levar em conta que esses 6 dias que é relatado lá no livro de Gênesis, os espíritos nos explicam, através de Kardec, que pela intuição de Kardec, pelo conhecimento que ele tinha da ciência e confirmando, né, os fatos que foram ocorrendo através desses séculos, desses milênios, esses dias que são ditos representam grandes períodos geológicos. Portanto, ele nos convida a uma interpretação mais à luz da razão, rejeitando esses fatos que aparecem como milagrosos, né? Como se fosse um passe de mágica, e nos convidando a respeitar também a linguagem da época, a cultura daquele povo hebreu. E lá na Gênese, nós vamos encontrar justamente o relato de que esses 6 dias da criação devemos entender que representam longos períodos geológicos, conforme a ciência nos afirma. Então, esses períodos geológicos, eles marcaram fases de grandes transformações no nosso planeta, dando origem aí
as revoluções periódicas em virtude da necessidade dessas transformações que ocorriam, né? Isso quer dizer que nesses relatos muitas alegorias, muitos símbolos não podem ser interpretados ao pé da letra. Então, tem todo um significado especial em relação à cultura, aos costumes, como já dissemos, até as regras, né, daquele povo, que nós sabemos só buscarmos aí a ciência, a cultura, o entendimento, a evolução daquele povo naquela época. Então, diante disso, a gente vai concluir que a Bíblia é um erro? Podemos pensar assim? Claro que não, mas nós precisamos de entender que os homens se enganaram na questão da sua interpretação. E o que nós percebemos hoje é que nós temos muitas informações que tiram a nossa forma de entender daquela maneira que tudo ocorreu num passe de mágica, porque quando nós lemos, por exemplo, o livro A Gênese, nós vamos ler assim afirmações, por exemplo, e deu-se a luz, como se ocorresse ali uma mágica. Mas aí vem a ciência nos mostrar que não foi exatamente assim. Então, uma fonte de grande informação para nós é o livro A Gênese, o capítulo 9, né? Onde nós podemos estar lançando mão desses aprofundamentos muito interessantes que nos auxilia bastante nessa compreensão. Outra afirmação, consideração de Kardec, Adão e a raça humana, que hoje nós conhecemos como a raça adâmica, né? Então, Kardec vai se reportar a essa questão, porque muitos até hoje acreditam ser essas duas pessoas, né, Adão e Eva, os responsáveis pela criação. E a gente sabe que dentro de uma razão, de uma lógica, isso não é possível. A origem exclusiva, né, da humanidade. E com respeito a essa crença, Kardec nos diz que tem necessidade de se rever esse conceito. Então, os espíritos também nos informam a esse respeito, quando eles afirmam, lá na questão 50, né, que Adão não foi o único nem o primeiro homem a existir sobre a Terra, né, a existir na Terra. Nós já estudamos também a questão 50, e só a título de relembrarmos, o que os espíritos nos dizem? Que aquele a quem chamais Adão não foi nem o primeiro, nem o único a povoar a terra. Então, a gente também pode ir até o livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel nos traz revelações muito importantes a respeito de toda essas questões, né? E ele nos informa que Adão é a personificação de uma raça. Adão seria, então, um símbolo que representa o que ele chamou da raça adâmica. E também nós sabemos, através do próprio Emmanuel, que foram esses espíritos, né? Ou seja, aqueles espíritos que, trazidos a convite de Jesus a nosso planeta, onde Jesus recebeu aqui esses milhares de espíritos que vieram dar origem aos grandes povos, né? Às grandes civilizações, que são os árias, são a civilização do Egito, o povo de Israel, as castas da Índia. Então, todas essas 4 civilizações foram as que deram origem aos povos aos primeira civilização, né? Aos povos no início da criação. Esses espíritos migraram há milênios de um dos orbes de Capela, além de trabalharem, de virem trabalhar pela sua própria evolução, eles vieram auxiliar
na evolução do planeta e nos trouxeram, assim, um arcabouço de conhecimentos, principalmente no campo intelectual, porque eles já haviam feito grandes conquistas nesse patamar. Então, os registros da ciência informam, né, que o surgimento do homem na Terra estão baseados nos fósseis, né, que foram encontrados em vários pontos da humanidade, né? Então, vem confirmar o que Emmanuel nos disse. Então, o homem não foi nem o único, né, conforme diz lá a questão 50, não foi o primeiro, nem foi o único a povoar a terra. E seguindo aí o nosso entendimento, a próxima consideração que Kardec vai nos trazer é a respeito do movimento da Terra, né? O movimento da Terra e o que é trazido lá na Bíblia. É uma outra forma de interpretação equivocada que está aí na visão que a humanidade tinha da Terra como ela sendo o centro do universo, né? E nisso a gente vai encontrar, por exemplo, um grande personagem, aí, um grande homem, né, que esteve aí ligado a toda essa evolução, onde ele afirma, o Galileu Galilei, né, afirma que a Terra não era, ele afirmava que não era o centro do universo, mas sim o Sol. Então, por essa afirmação, ele foi perseguido, né? Porque ele afirmava justamente o contrário do que era acreditado, né? Ele dizia que até então era uma crença de que a Terra era o centro do universo, e ele vem dizer para nós, não, a Terra não é o centro do universo. Por causa disso, Galileu foi julgado 2 vezes pela Inquisição por defender a teoria do heliocentrismo, ou seja, o Sol é o centro do universo. E essa afirmação, por causa dessa afirmação, ele é julgado, ele é obrigado a negar essa teoria, e por isso ele ficou preso dentro da sua própria residência, né? Ele teve uma prisão domiciliar e ele não teve mais condição de falar sobre defender essa teoria. Mas a verdade científica prevaleceu e hoje nós sabemos que Galileu tinha razão, né? Veio a ciência comprovar todas essas afirmações, e aí hoje Kardec ainda nos chama atenção lá nessa questão, para que nós possamos entender como é que a fé cega pode entrar em conflito com a razão. Mesmo diante do absurdo, quando nós temos uma fé cega, ela pode negar aquilo que a razão está nos apontando, né? E prosseguindo o entendimento de Kardec, é interessante que ele traz uma afirmação logo depois dessa consideração que ele faz. Ele nos lembra que Deus atua por meio das leis naturais. Então, aquilo que era acreditado como uma forma mágica de surgir, como criação, nada mais é do que são processos longos, processos complexos, que nos levam a entender a luz da razão. E isso não diminui a grandeza de Deus, pelo contrário, torna a obra divina ainda mais admirável, porque sabemos hoje, né, que ela é sustentada por leis perfeitas, né, que são as leis divinas, as leis naturais, que regem todo o universo. E lá, logo depois dessas afirmações de Kardec, lá na questão 59, nós destacamos aqui uma fala de Kardec a respeito disso, aonde ele vem nos levando a entender
o seguinte, ele diz: escavando os arquivos da terra, descobriu a ordem em que os seres vivos apareceram na superfície. E essa ordem concorda com as ideias que foram trazidas, né, lá no Gênesis, no livro Gênesis do Velho Testamento, com a diferença de que essa obra, em vez de ter surgido miraculosamente das mãos de Deus em apenas algumas horas, segundo a lei das forças naturais. E isso durou alguns milhões de anos. A Bíblia está errada? Não, não está errada. Mas a forma de interpretação, sim. E é isso que Kardec nos leva a pensar, porque nós vamos tendo aí o entendimento à luz da razão. E tudo isso aconteceu naturalmente de acordo com as leis que regem o universo, né? Então, de acordo com essas leis naturais, e Deus não poderia derrogar as suas próprias leis, aceitar aquelas afirmações como sendo verdades, seria não reconhecermos Deus como sendo a inteligência, a sabedoria suprema. E como é dito lá na questão primeira, né, do Livro dos Espíritos, a causa primária de todas as coisas, como a gente pode constatar isso na resposta dos espíritos, né? E também, se nós acreditarmos nessas afirmações até então um pouco absurdas, nós estaremos desconhecendo os atributos divinos. E ainda, na questão que Kardec começa logo dizendo no início dessas considerações, dizendo que esse conflito é aparente, né? Nós podemos entender isso, que há uma certa oposição real entre a Bíblia e a ciência. E a gente vai vendo que, na verdade, é aparente porque essa oposição é fruto de uma leitura equivocada. Então, a imagem bíblica nos mostra que há muitos símbolos e até poesia, né, que precisa ser compreendida com bom senso, precisa de ser entendida de acordo com os avanços da própria ciência, os avanços científicos. Kardec, nessas considerações, ele não nega os textos bíblicos, muito pelo contrário, mas ele nos convida a essa análise lógica e racional, como também ele nos ensina sobre a importância de não usarmos de literalidade na leitura, no entendimento dessas informações. E a ciência, em vez de diminuir a nossa fé, ela vem fortalecer essa fé, ao revelar as leis naturais de Deus, ao confirmar, né, essas leis naturais de Deus. Muito bem. Então, o que Kardec conclui para nós nessas afirmações, né, nessas considerações? Ele conclui para nós que ele nos convida a enxergar toda a obra da criação não como uma mágica imediata, mas como uma construção admirável, realizada com sabedoria infinita, porque Deus não tem muita sabedoria, ele é a sabedoria, né? Ele é a sabedoria infinita ao longo do tempo. Então, a ciência, como já dissemos, longe de destruir a nossa fé, aquilo que foi conhecimento por muito tempo, né? A origem do homem, ela vem engrandecer tudo isso que ocorre, engrandecendo, porque ela nos traz, ela amplia o nosso entendimento e nos faz ver aos olhos da razão. Então, longe de diminuir a grandeza divina, mas ela nos mostra essa questão desse aspecto grandioso que é Deus.
E para nós concluirmos, nós gostaríamos de ainda dizer que tudo que nós vamos compreender diante de textos sagrados exige de nós uma leitura à luz da razão, né? Um conhecimento à luz da razão, calcada nos fatos que a ciência nos comprova e que a razão nos leva a compreender através da própria codificação, onde nós podemos encontrar essas afirmações. Então, hoje, nós já temos muitas questões que foram comprovadas pela ciência, já temos muitos elementos para afirmar que esses textos não podem ser interpretados literalmente, né? Então, que nós possamos, com base naquilo que a ciência nos afirma hoje, sem sombra de dúvida, nós podemos afirmar que devem ser observadas essas informações, esses símbolos, essas alegorias, de forma cuidadosa, usando sempre o bom senso, à luz da razão, à luz da lógica. Isso não vai desmerecer nenhuma dessas informações, pelo contrário, vem fortalecer o que o próprio Kardec nos disse, né? Quando a ciência se unir às informações que a doutrina espírita nos traz, vai ampliar muito o nosso entendimento. Então, o progresso é parte do plano divino que Deus tem para todos nós, que possamos seguir com fé raciocinada, com respeito às afirmações da ciência e com o coração aberto para a luz do Evangelho. Que Jesus nos abençoe, muita paz.